Olá, bem-vindos à aula 01 do curso de V-Ray para SketchUp. A gente vai então hoje conversar sobre todas as nossas sequências da aula, desde a aula 1 até a aula final. Ao todo, temos 29 aulas, contando com essa aula de apresentação, e algumas aulas são divididas em aulas menores para não ficar um tempo muito longo em cada aula, ok? Um detalhe importante: todo o processo de renderização dos vídeos são acelerados para não ficar muito maçante e vocês poderem trabalhar, ver o resultado final do render, então, e o trabalho, o tempo de render depende de cada máquina onde o programa está instalado, ok? Então, vamos lá. Na aula 02, a gente vai então conversar sobre o programa em si, onde ele é instalado e qual o objetivo final com a renderização. Na aula 03, a gente vai iniciar o processo de configuração dos materiais. Aí a gente tem o material então com brilho. Na aula 04, a gente vai trabalhar ainda em cima do brilho, melhorando um pouco a qualidade final e também aprendendo a configurar texturas com brilho. Na aula 05, a gente vai aprender a configurar então materiais com transparência, como o vidro, por exemplo, e aprender também a fazer um material transparente, porém fosco, como no caso de um vidro jateado. Aí, como segue no exemplo da imagem. Na aula 6, a gente não vai trabalhar em cima do processo de renderização. A gente só vai aprender a aplicar texturas em elementos curvos e que não fique distorcido, como no caso daquela imagem ali. O nosso objetivo, então, da aula é que essa logomarca da Coca-Cola aqui fique aplicado lá no fundo, naquele elemento curvo, sem o aspecto craquelado, como a gente está visualizando aí, ok? Na aula 07, a gente vai aprender a configurar o Frame Buffer. Nessa opção, a gente vai poder salvar todas as imagens que a gente renderizou e também descobrir se todas as configurações que a gente está fazendo em cima da imagem estão melhorando ou até mesmo piorando a mesma. Na aula 08, a gente vai descobrir a diferença entre Bump e Displacement e o que cada uma faz, tá? Criando imperfeições em pedras, por exemplo, em qualquer elemento que tenha um aspecto 3D, como no caso dessa imagem aí. Na aula 9, a gente vai iniciar o processo de iluminação artificial, no caso desse banheiro daí. Na aula 10, a gente vai seguir trabalhando em cima de iluminação artificial, mas agora com outro tipo de luz. Uma que a gente vai trazer elementos externos ao programa e vai conseguir aplicar, criando aquele efeito ali que a gente consegue visualizar na parede, tá? Dando o aspecto mais real para a imagem. Na aula 11, a gente vai seguir trabalhando em cima de iluminação, mas agora criando o efeito de emissão de luz, tá? Como no caso de uma tela de um computador, uma tela de uma televisão, um botão, por exemplo, de liga e desliga, ou até mesmo de um celular. Na aula 12, a gente vai aprender a configurar grama em 3D ou então em 2D, que crie um efeito de 3D, como no caso dessa imagem que a gente está visualizando aí. Na aula 13, a gente vai trabalhar em cima de configuração de lentes diferentes para um processo de renderização interno ou externo. Então, todas as câmeras que a gente vai ter a possibilidade de visualizar dentro do V-Ray. Na aula 14, a gente vai trabalhar em cima do tamanho da imagem, aprendendo a configurar ela exatamente do tamanho que a gente deseja que ela fique, para uma impressão ou então até para enviar para algum cliente, por exemplo. Na aula 15, a gente vai trabalhar em cima ainda do preset, tá? Que é o arquivo que a gente vai carregar para fazer imagens internas de maior ou menor qualidade. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar em cima da iluminação natural, dando o efeito mais realista para uma imagem, se é um sol totalmente com céu limpo ou então com céu nublado, aumentando a intensidade do sol ou diminuindo a intensidade do mesmo, aumentando também a umidade relativa do ar ou diminuindo isso. Então todos esses parâmetros a gente vai trabalhar. Na aula 16, a gente vai seguir trabalhando em cima de um preset, deixando ele com mais ou menos qualidade, consequentemente deixando o nosso processo de renderização mais lento se a qualidade for maior ou mais rápido se a qualidade for menor. Na aula 17, a gente vai aprender a configurar o efeito 3D para a água, deixando ela mais ou menos ondulada. Na aula 18, a gente vai trabalhar ainda em cima do preset, deixando ele com melhor ou pior qualidade, também mais rápido ou mais lento. E, por fim, na aula 19, que é a nossa última aula
do curso, a gente vai trabalhar em cima de um modelo desde o início. A gente não vai modelar ele propriamente dito, esse modelo ele vai ser oferecido, mas a gente vai configurar tudo. Então aí a gente está criando a toalha, depois um tipo de metal, depois a gente vai aprender a mapear e colocar as texturas nos lugares indicados, aumentando ou diminuindo o tamanho, no caso é um porcelanato. A gente vai depois criar o efeito de emissão de luz, como no caso dessa lâmpada. A gente vai começar ou vai fazer vários testes de render até chegar ao resultado final. Então aqui a gente tem um deles, sem nenhum processo de melhoria de preset. A gente simplesmente vai apertar no botãozinho de início da renderização e o resultado vai ficar uma imagem muito mais escura e não tão boa quanto ela pode chegar. E no fim a gente vai trabalhar aí sim em cima de todas essas opções que a gente tem aí e vai chegar no resultado mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, exatamente assim. Seguindo todo o passo a passo da aula, a gente vai conseguir chegar nesse resultado final aqui que a gente está vendo. Aqui não tem nenhuma edição de Photoshop, é exatamente como a imagem vai sair do render. Então ela é um resultado muito bom. Vocês podem, depois ainda no futuro, trabalhar em cima do Photoshop ou então em qualquer outro tipo de programa para criar alguns efeitos que deixam ainda a imagem um pouco mais real, mas o resultado aqui é muito satisfatório. Então a gente vai conseguir chegar exatamente nesse resultado final, seguindo todo o passo a passo do curso e mais especificamente nesse caso da última aula, que é a aula de revisão e busca de aperfeiçoamento do aprendizado de todo o curso. Ok? Então essa é a aula 1 e a gente inicia agora o curso e boa sorte para todo mundo. Aí, abração e valeu!